Bom dia, amigos. 11 de fevereiro de 2025, 15 para as 5 aqui no Rio de Janeiro, 15 para as 10 na Ucrânia. E o Ministério da Defesa da Rússia informou que abateu 40 drones ucranianos, 18 em Saratov, 13 em Rostov, meia dúzia em Briansk, 2 em Volgogrado e 1 em Belgorod. Tá? Temos notícias de incêndio, tá vendo? Na refinaria de Saratov, temos incêndios. Essa história aí eu não entendi e não gostei, tá? Dizendo que Trump se junta a Putin na guerra da Ucrânia. Não sei o que quer dizer o se junta a Putin. O que eu sei é que um avião do enviado do Trump já se encontra no espaço aéreo russo, tá? Rússia também reportou que lançou mísseis Calibre da região ocupada da Crimeia em direção à Ucrânia. E esse aí é que... Bom, você sabe que russo gosta de fazer bravata, de fazer ameaça. Isso aí tá no sangue, né? Sei lá, é um estado mafioso. Então a Duma estatal russa ameaçou a União Europeia em resposta aos planos de apreensão de petroleiros russos. Aqueles petroleiros estão caindo aos pedaços, como esse aí da foto. O deputado russo e vice-chefe do Comitê de Defesa da Duma, que é o congresso deles lá, Alexei Zuravlev, disse à mídia russa, Abizat, que, abre aspas, qualquer ato de ataque aos nossos navios no Mar Báltico deve ser considerado um ataque ao território russo, fecha aspas. Segundo ele, mesmo as marinhas conjuntas de Estônia, Letônia e Lituânia não seriam capazes de competir com a Rússia. E aí continua falando, os estados bálticos podem fazer o que quiserem, aprovar leis que só eles gostam, desconectar-se da rede elétrica russa, mas isso não passa de palhaçada. Estônia, Letônia e Lituânia combinadas têm marinhas tão, entre aspas, poderosas, que 2 metralhadoras de grande calibre montadas a bordo de qualquer petroleiro seriam suficientes para mandar toda aquela patrulha marítima para o fundo. Eles recorrerão novamente à OTAN em busca de ajuda, mas, esperançosamente, os Estados Unidos, que de fato comandam a aliança, terão pessoas muito mais sensatas do que aquelas nos estados bálticos fracassados, fecha aspas, disse Zuravlev. Para mim, só bravatas. Como estão vendo aqui, o Noel acordou, mas ainda não divulgou aquela tela russa com a quantidade de drones e mísseis que atacaram a Ucrânia. Mas eu posso dizer as baixas. Foram 1.390 soldados russos, 13 tanques, 31 blindados, 44 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, 1 sistema antiaéreo, excelente, 132 UAVs, 2 mísseis de cruzeiro e 169 veículos e burricos, tá? Não vou perder tempo, não. Assim que sair a tela roxa, eu dou um jeito de passar essa informação para vocês. Vamos à galeria de membros, mas antes eu tenho um recadinho para os membros, tá? Eu tenho dificuldade em entrar em contato com os membros novos. Então, um recadinho para os membros, depois a galeria de membros. Olá, amigos! Hoje eu quero me dirigir aos novos membros. Você, ao entrar para membro, né, vai receber aquele distintivo da artilharia. Por favor,
No dia do vídeo em vigor, quer dizer, no vídeo atual, no último vídeo, aquele que, né? Por exemplo, hoje é dia 11. Então, no vídeo do dia 11, me mande um comentário dizendo de onde você é. Eu preciso anotar na ficha dos membros o nome e o local de onde é. Inclusive, alguns têm o indicativo no YouTube, uma sigla, alguma coisa qualquer. Então, me mande, por favor, o nome pelo qual você quer ser conhecido e de onde você normalmente acessa. O YouTube é muito falho nisso. Eu apenas sei que a pessoa entrou de membro, mas não tenho contato nem como entrar em contato. E tem uma série de dados que eu quero passar, como, por exemplo, o endereço de WhatsApp do grupo dos membros, para que a gente possa trocar ideia e conversar. Se você não viu a mensagem anterior, veja. Como vê, eu faço tudo para chamar a atenção dos membros, mas o YouTube não tem essa possibilidade. É muito falho esse sistema. O YouTube só sabe é penalizar a gente e tirar anúncio. Trabalhar direito que é bom, necas. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Muito bem. Respondendo a vocês, hoje a pergunta é do Francisco Miranda. Senhor Mergulhão, como são contabilizados os levados mortos numa frente? É claro que eu vou usar a nomenclatura que eu conheço, que é a do Exército Brasileiro. Cada país muda as letrinhas e a estrutura dos seus exércitos, então não sei como é a estrutura lá na Ucrânia, mas acredita, pode ter um nome diferente, mas as funções são todas iguais e necessárias, tá? Muito bem. Como é que funciona? Eu sou um soldado e estou numa trincheira. Se eu atiro e mato um inimigo, eu tenho que anotar e reportar isso para cima, tá? Se o inimigo dá um tiro de canhão, então cai uma granada na minha região, não precisa ser na minha trincheira, porque aí eu morria. Mas se chega um tiro, isso aí eu anoto. É lógico que numa trincheira, provavelmente o chefe é um cabo ou um sargento, não importa. Você sempre tem que reportar isso para cima. E aí vai subindo a escadinha da hierarquia até chegar no S3 do batalhão. Tá? É função do S3 do batalhão. S3 no Brasil é operações. Então no batalhão é S3, no escalão superior, brigada, divisão, exército é E3. Mesma coisa, apenas para facilitar identificar. Se eu vejo que é S3, sei que eu estou conversando com um capitão de um batalhão.
Se eu vejo o E3, sei que eu estou falando com um coronel ou de uma brigada ou uma divisão de exército. Então é só para isso que funcionam as letrinhas que vêm antes do 3. O que importa é o 3. Eu escrevi um livro sobre o mais condecorado herói da Segunda Guerra Mundial, o Major Apolo Miguel Resch, que inclusive dia 9 foi a data magna do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, do qual sou diretor, por ter sido o nascimento dele. Tá? Então o Alexandre Garcia fez um comentário no canal dele, eu vou ver se eu pego e coloco aqui para vocês conhecerem, que está muito interessante. Mas eu dizia, escrevi um livro. Como é que eu posso ter informações do Apolo no Regimento Sampaio? Muito fácil. Eu fui ao Regimento Sampaio, pedi permissão ao comandante, ele me deu acesso às cadernetas do S3 no tempo da guerra. Então foi só com luva, porque aquilo são coisas antigas, tem que manusear com cuidado. Com luva eu fui folheando a caderneta do S3 e ali praticamente tudo que eu usei no livro estava registrado ali. Tá? Aí você vai me dizer assim, poxa, mas essa contagem de mortos, né, o soldado deu um tiro, informou, é precisa? Não, não é. É uma estimativa. Digamos que eu sou um soldado, tá? Tô com um Javelin ou com um drone. Tô aqui pilotando um drone, aí eu vejo um blindado transporte de tropas numa estrada. Aí eu vou lá e, bum! Como ele tinha munição dentro, explode aquilo daquela forma. Primeiro, eu não posso... Peraí, para a guerra, dá licença que eu tenho que contar os mortos. Eu não posso ir lá contar os mortos. Então, como é que eu vou anotar na minha caderneta? Acertei um blindado e que provavelmente tinha o padrão, 7 ocupantes. Um blindado tem 3 tripulantes, comandante, motorista e o chefe de sei lá o quê. Então, 3 tripulantes. E carrega 7 soldados de infantaria que ele vai largar no terreno. Quando eu anoto na caderneta, eu boto 10 mortes. Tô careca de ver na Rússia, quando começam a atirar no blindado e o blindado começa a pegar fogo, sai soldado de tudo que é canto, de cima, de baixo, de dentro. Já vi blindado com 25 soldados. Portanto, é uma estimativa por baixo. Os russetes ficam achando que eu estou chutando para cima, não. Eu não tenho como chutar para cima. Eu não tenho como saber quantos de fato explodiram e viraram pó ali. Eu imagino que sejam 7 mais 3 tripulantes, 10. Quando ele está carregando 25, essa conta não está correta. Tá? Então, assim é feito. Todo S3 de batalhão leva a informação para o E3 da grande unidade, da brigada. O E3 lança na sua caderneta e manda uma cópia para o Estado-Maior das Forças Armadas. É o Estado-Maior que compila tudo isso de manhã e publica para a gente 9h30. Lembra que eu estou entrando no ar 4h30 da manhã, horário do Brasil? 4h30 é 9h30 na Ucrânia. O que eu fico paquerando é... Eu tenho o canal direto com o Estado-Maior, então eu fico olhando no Twitter. Quando o Estado-Maior publica as baixas, eu já começo a trabalhar e a procurar as notícias. Aquele azulzinho é do alto comando da Força Aérea. Então esse é o que demora um pouco mais. Mas eu acho que eu respondi. Acho que eu respondi o que o Francisco e os demais amigos queriam saber. Muito bem, falei no meu livro. Esse é o link caso você queira comprar o meu livro e ficar mais informado sobre o Apolo, o mais condecorado herói da Segunda Guerra Mundial. Ele, por bravura em Monte Castelo,
recebeu do exército americano a Silver Star. E muitos brasileiros também receberam tanto a bronze como a Silver Star. Porém, o Apollo foi o único brasileiro a receber do presidente dos Estados Unidos a Distinguished Service Cross, que eu posso traduzir por Cruz por Serviços Notáveis, por extrema bravura em combate. Ele, ferido em La Serra, manteve a posição com o pelotão dele até a chegada da 10ª Divisão de Montanha Americana. Só assim, o Monte Castelo e toda aquela área seguinte conseguiu ser tomada pelos aliados. Então, o Brasil era um país muito pobre, ainda é. Hoje ele é pobre por causa da roubalheira, por causa dos políticos, por causa da corrupção. Antes ele era pobre porque era pobre. Então, né? Nós só fomos ricos, eu acho que no Brasil colônia, porque tinha muito ouro. Mesmo assim, Portugal levou o ouro todo, passou o ouro para a Inglaterra e o Brasil continuou pobre. Mas deixa para lá. Isso é a história do Brasil. Eu gosto muito de história do Brasil, mas eu sei que brasileiro tem horror a ler. Brasileiro não é muito chegado a livro, não. Brasileiro gosta de ver figura. Mas, vou dizer, fazer o quê? É minha terra, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Deixa pra lá. Isso é história. O que eu ia falar? Já me perdi, tá vendo? Eu fico brincando com vocês, adoro falar com vocês porque eu brinco. Estava falando do livro do Apollo. Quem quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, então não precisa se preocupar. O Brasil, como era um país pobre, não tinha experiência de guerra. Imagina. Ele foi para a guerra sem ter um serviço funerário, como se não fosse morrer soldado. Teve que improvisar depois quando aprendeu com o americano. Da mesma forma, o Brasil não tinha medalhas. As medalhas que foram distribuídas na guerra eram medalhas americanas. O americano, na mesma hora, alguém fazia alguma coisa heróica e ele botava em forma a tropa e na frente de todo mundo condecorava o cara. O Brasil aprendeu, mas só quando eles voltaram para o Brasil é que receberam. O Brasil teve 4 medalhas na guerra, né? Medalha sangue de heróis, medalha 4 medalhas. Essas medalhas só foram distribuídas quando a turma voltou para o... Mas isso é um comentário en passant, não é importante. Deixa eu ver se eu coloco a matéria do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, meu querido amigo, um dos mais brilhantes jornalistas que nós temos, veterano, acho que de cavalaria, acho que ele é soldado de cavalaria, ele sempre fala disso, ele é lá do Sul. Deixa eu ver se ele fala, que ele conta a matéria sobre o Apollo, porque dia 9 foi o nascimento do Apollo, então é a data magna do nosso CNOR. Deixa eu mudar a tela e eu vou ver se eu capturo o doutor Alexandre. E num dia como hoje, em 1918, nascia um dos maiores heróis brasileiros da Segunda Guerra, o tenente Apollo Hesk. Ele foi tenente R2. Ele tentou entrar na escola de Resende, não conseguiu porque tinha pé chato, ele queria infantaria, mas com a guerra ele entrou, fez o curso de oficial e foi como R2, tenente R2, pelo Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro. Brilhou em Monte Castelo, La Serra, foi condecorado pelos americanos, ele tem a mais alta condecoração que um brasileiro já recebeu dos americanos, por heroísmo, né, inclusive ferido. Ele morreu com 81 anos no Rio de Janeiro e o oficial representando as Forças Armadas Americanas, no dia do velório, achou pouco a homenagem que estávamos prestando a ele. Ele achou, lá nos Estados Unidos, um herói de guerra recebe uma homenagem marcante, gigantesca. Aqui não. Eu imagino, não? Fazer
que se fizesse um velório lá no Monumento aos Mortos, parece que ele morreu em 1999, o monumento já estava lá. Realmente o Apolo morreu em janeiro de 99. O CPR do Rio de Janeiro havia feito uma homenagem um pouquinho antes, e o Monteiro, né, patrono do CNUR, veterano Sérgio Pinto Monteiro, que foi quem era amigo do Apolo, escreveu o primeiro, eu escrevi o segundo livro sobre o Apolo, o Monteiro escreveu o primeiro, mas o do Monteiro está esgotado, e o meu, naquele link que eu deixo nos comentários, não esgota nunca, porque ele fica no clube de autores, quando alguém compra, que ele vai ser impresso. Se ninguém comprar, ele fica lá guardado. Mas o que eu ia dizer não era isso, tá vendo? É tanta informação que eu me perco. Haja cabeça de um velho. O que é que eu ia dizer? Bom, sobre isso que o Alexandre Garcia falou. O Brasil, o governo brasileiro não mandou ninguém para o velório. O Regimento Sampaio mandou uma guarda, fez o padrão. Mas pela medalha que ele tinha do presidente dos Estados Unidos e pela doutrina americana, o governo americano foi obrigado a mandar, e mandou um adido naval. Tinha lá um militar uniformizado de branco, e eu ouvi quando ele falou com a família do Apolo: olha, eu não entendo vocês brasileiros. Alguém com a condecoração desse jovem, né, desse senhor, teria recebido do nosso governo as mais altas homenagens, inclusive nem imposto ele pagaria em vida. Entendeu? Então, foram mais ou menos essas as palavras do adido naval americano no enterro do Major Apolo. Olá, amigos! Bom, vocês sabem que por causa das reuniões tanto de Ramstein quanto a de segurança lá em Munique, né, de 12, Ramstein, 14 e 16, segurança em Munique. Você sabe que com isso, bombardeio russo de narrativas, propaganda, vai estar em todo lugar e muito aguerridos. Então, vocês fiquem atentos, porque é ou tudo ou nada. Então, eles vão inundar a gente de propaganda ou desinformação, né? Esse cara que está aí na tela é o Tucker Carlson. É um propagandista pró-Kremlin. E ele fica acusando, ele está dizendo que a Ucrânia revende armas americanas fornecidas a cartéis de drogas mexicanos que operam na fronteira com os Estados Unidos. Os militares ucranianos vendem uma grande porcentagem, até metade das armas que lhe enviamos. Isso é um fato, não é especulação. Eles vendem um monte de besteira. Quero ver ele provar, né? Então, é igual papel, aceita tudo. Imagina, como é que o ucraniano vai sair da Ucrânia, que não está nem na Europa, ela está lá, mas, né, ela está lá no leste, lá colado na Rússia. Como é que ela vai sair dali para se entender com cartéis mexicanos? Puta merda, desculpa. Tem que cortar esse palavrão. Gente, isso não faz o mínimo sentido, mas isso é só para vocês verem o que é que vem por aí. Aí começa. A administração Trump suspendeu o plano para acabar com a guerra na Ucrânia para levar em conta a opinião dos aliados europeus, disse o The Telegraph. É lógico que se eles estão na Europa, né, tanto em Ramstein quanto em Frankfurt, eles vão ouvir a opinião dos... Você acha que americano vai se influenciar com a opinião de alguém? Eles são muito preconceituosos, eles só ouvem a opinião deles mesmos. Em todo caso, são as manchetes dos jornais europeus, que, aliás, grande parte dos jornais, iguais os do Brasil, são tudo de esquerda. Do outro lado tem esse drone bomber, né,
informando lá para o Marques 24, que é uma mídia, dizendo que o ataque de drones à Rússia começou. Vamos ver. Até agora só vi o drone bomber falando nisso. Vamos ver se eu encontro mais informações. Isso sim, isso é verdade, é fato, né? Atrás de cada tanque no campo de batalha tem uma equipe que garante que ele permaneça na luta. Tá aí o pessoal aí soldando, etc. É um pessoal da 30ª Brigada Mecanizada. 30 Brigada Mecanizada. Isso é Toretsky. Ela tá toda arrasada, mas o russo tentou botar lá a bandeirinha deles, os ucranianos tiraram e colocaram a bandeira da Ucrânia. Então pode estar arrasada, mas continua no controle ucraniano. Isso aqui é um crime, e é isso que o mundo devia ver, prestar atenção. E organismos internacionais, não só a AIA, né, mas também a própria ONU, alguém tinha que intervir nisso aí. Rússia. O major-general Igor Potapenko ordenou a tortura sistemática de prisioneiros de guerra ucranianos. Ele é agora um provável alvo prioritário para a liquidação pela inteligência ucraniana e tomara que encontre esse imbecil rápido. Zelensky se encontrou com a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calvino, e saudou a sua primeira visita à Ucrânia. Ele disse: "Estou grato pelo apoio contínuo do BEI desde o início da invasão em grande escala da Rússia." Aí ele continua: "Discutimos mais assistência ao setor energético da Ucrânia e financiamento para projetos humanitários, incluindo a construção de abrigos em escolas e jardim da infância, bem como infraestruturas de passagem de fronteira. Um dos principais focos foi o apoio às pessoas deslocadas internamente que perderam as suas casas devido à agressão russa." Então essa é a presidente do Banco Europeu de Investimento. Vamos mostrar coisa mais amena. Tá brabo? Vocês não sabem o que eu tenho visto de notícia aí, principalmente narrativas do outro lado. A Rheinmetall entregou mais 5 veículos táticos aerotransportados Caracal para a Ucrânia. No total, a Ucrânia já recebeu 20 veículos táticos aéreos Caracal. Eles são táticos porque eles são compactos, próprios para serem lançados de paraquedas. Não sei se a Ucrânia tem essa expertise, né? Mas aqui no Brasil é o que nós fazemos, né? Eles embarcam no KC-390 e são largados de paraquedas no teatro de operações. Isso aí é um piloto ucraniano de MiG-29. Olha só. Uma boa pinta, né? As armas de longo alcance são fundamentais para reduzir o potencial militar do agressor. Em 2024, a Ucrânia expandiu a produção de mísseis, testou novos mísseis balísticos e de cruzeiro e reforçou a defesa aérea. Em 2025, o foco vai continuar em ataques profundos de alta precisão e defesas antimísseis de ponta. Então, a guerra continua e a Ucrânia continua melhorando a sua infraestrutura de defesa. Isso é uma coisa que eu sempre disse, principalmente quando eu dava instrução, né, para a tropa. O suor no treino poupa sangue na batalha. Os defensores da Ucrânia devem estar sempre prontos. Esse pessoal
é o da 199 Centro de Treinamento. Então você vê que, em plena guerra, o centro de treinamento não para. Vai lançando turmas após turmas preparadas e bem adestradas. Isso é um novo marco alcançado. 10.000 tanques russos foram destruídos desde o início da invasão em grande escala. 10.000 tanques russos. É um bocado de dinheiro. Queira você considerar isso como quiser. Levante e moa. É hora do café. É o pessoal da 92 Brigada de Assalto. 92ª Brigada de Assalto. Um congelamento do financiamento dos Estados Unidos ameaça os esforços para documentar os crimes de guerra russos, segundo a Reuters. Mais de 140 mil casos foram abertos desde a invasão. Porém, 89 milhões de dólares em projetos, incluindo a preservação de provas do campo de batalha, estão agora paralisados. Isso não é uma boa notícia. Caramba! Vê se dá para entender. Eu nem dou, vou até abaixar para você ver a manchete. Tá vendo? Essa jovem russa quer passar 1 ano na prisão. Ela quer passar. Ela acha que é lá que ela vai poder conhecer as pessoas certas. A cultura russa hoje é um culto à prisão e à guerra. A sua sociedade está doente e, infelizmente, envenena jovens e crianças russas. Que absurdo! Se não fosse o Anton Gerashenko, que é um cara sério, falando isso, eu jamais levaria a sério. Compilação de helicópteros ucranianos Mi-24 Hind interceptando e abatendo drones de ataque russos. Todos engajados com a minigun Yak-B de 12,7 milímetros do ucraniano Hind. Então tá aí vendo os helicópteros com a minigun Yak-B destruindo os drones Shahid. Bonitas imagens, né? E um céu bonito também. Eu acho que se eu sair da frente, melhora, né? É, amigo. O Putin tem que fazer tudo o que pode e até o que não pode para tentar manipular esse diabo louro. Vamos ver quem ganha. Muito bem. Assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado, né? A situação está caótica em todos os setores, tanto a política, né? Amanhã começa a reunião de Ramstein, e então a coisa não está fácil. E os dois lados querem mostrar serviço, então os dois lados atacando. A Ucrânia lançou mais de 40 drones contra a Rússia. No decorrer do dia que a gente vai saber onde é que eles foram bater. E, em compensação, a Rússia também não deixou de mandar mísseis e drones. Querem mostrar serviço antes dessas reuniões. Até amanhã, se Deus quiser.